Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula falando sobre LGPD. Então demos o nome de LGPD na lata, porque vamos falar de forma rápida, clara, sem rodeios, sobre o tema LGPD. É um tema muito atual, relevante, de muita importância para todos, não só para quem é da área de tecnologia ou quem é da área jurídica. LGPD é para todos. Então vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Então, continuando aqui, nós falamos no vídeo anterior sobre o que é LGPD, privacidade, outras leis de privacidade que tem espalhadas pelo mundo. Claro que não falamos de todas, as mais comuns, mais conhecidas. Falamos de quando começaram as preocupações com a LGPD ou com privacidade de dados, com GDPR e outras regulamentações não diretamente voltadas a dados pessoais, mas que também citam e cuidam de dados pessoais da mesma forma. Falamos sobre a trilha para aderência com a LGPD, ou como alguns gostam de falar, de conformidade. Mostramos uma trilha, ou seja, o macroprocesso de adequação de uma empresa com a LGPD. Lembramos que LGPD não é de uma área específica, não é responsabilidade do jurídico, não é responsabilidade só de segurança da informação, só de infra. LGPD é de toda empresa. E digo mais, LGPD é uma preocupação de todos. Ou seja, privacidade de dados é uma preocupação de todo mundo, é um cuidado que todos devem ter com seus dados pessoais. Hoje, alguns gostam de citar que os dados são o novo ouro do momento. Então, quem detém dados, detém o negócio, detém o mercado. Então, muito cuidado com seus dados pessoais, com a forma que vocês tratam os seus dados, os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores. Então, é muito importante. Cuidado, proteção, segurança, privacidade. Quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma corridinha lá, assiste o vídeo anterior que está bem bacana e falando, esclarecendo bastante coisa. Então, continuando aqui, tratamento de dados. Todo o ciclo de vida do dado pessoal, tudo que você faz com o dado pessoal é entendido na LGPD como tratamento de dados. A coleta, o processamento, se você compartilha com alguém, se você guarda, se você exclui, elimina, enfim, qualquer manipulação, qualquer contato com esses dados é entendido na LGPD como tratamento de dados. Então, bacana. A LGPD cita também agentes de tratamento. Então, esses agentes de tratamento podem ser denominados aí como controlador, que é o responsável pelos dados pessoais, e o operador, que é aquele que trata os dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, a minha empresa contrata uma outra para fazer um tratamento de dados, para fazer a guarda, fazer triagem, para hospedar esses dados em algum lugar. Então, essa pessoa ou essa empresa, esse fornecedor que trata os dados em meu nome, ele para mim é o operador e eu sou o controlador. Essas figuras vão se misturar em algum momento. Eu posso ser tanto em um momento controlador e operador, ou posso ser só controlador, posso ser só operador. Então essas duas figuras em algum momento vão se misturar e nós vamos falar mais à frente
de forma mais clara sobre isso. Nós temos a figura do titular de dados, que é o dono dos dados pessoais, eu, você, seu cliente, seu funcionário. Para a LGPD, nós somos titulares de dados, ou seja, os donos dos dados pessoais. Então, nós temos uma outra figura aqui que nós vamos falar no slide à frente, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade nacional é o órgão regulador, o órgão regulamentador da LGPD. Ela já está instituída, você já consegue fazer denúncias, você já consegue ter algum direcionamento de pontos específicos da lei no site da ANPD. Eu vou deixar esse site na descrição também, vou deixar o site da lei, para quem quiser dar uma olhada, quem quiser conferir esse órgão regulador, quem quiser olhar a lei na íntegra, eu vou deixar os links descritos aqui abaixo do vídeo. Então, nós temos à frente um glossário de algumas siglas, não colocamos todas, mas algumas siglas que são utilizadas tanto dentro da LGPD, quanto durante a nossa trilha de implantação, nosso projeto de implantação do Programa de Governança da Privacidade. Então, nós temos aqui a ANPD, como falamos no slide anterior, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é quem vai dar todo o direcionamento, quem já está dando os direcionamentos acerca da LGPD, quem recebe as denúncias, quem dá os direcionamentos, quem vai interagir com as empresas em caso de vazamento, de incidentes de vulnerabilidade, de incidente de vazamento, de acesso indevido, de compartilhamento indevido. Então, tudo isso vai ter essa comunicação, ou a empresa vai ter que prestar contas à ANPD. Vamos falar mais para frente, quando falarmos dos documentos de sustentação, nós vamos falar do DPIA, que é o relatório de impacto a dados pessoais. Então, temos a figura aqui do DPO, que é o mesmo DPO citado na GDPR, é o mesmo encarregado de dados que é citado na LGPD, são a mesma figura, porém com nomenclatura diferente. Ele é o responsável por todo o dado pessoal tratado na empresa, todo tratamento de dados pessoais dentro da organização. Então é ele quem vai direcionar as tratativas, vai fazer as avaliações, criar documentos, criar políticas, interagir com os titulares quando for receber as denúncias, quando for tratar incidentes, quando for atender o órgão regulador, que é a ANPD. Então, tudo isso é feito com o encarregado de dados ou DPO, como está descrito aqui. Temos a figura aqui do focal, que, como está descrito na trilha lá no vídeo anterior, é a pessoa indicada pelo diretor, pelo gerente, um ou mais de cada área de negócio, dependendo da estrutura da área. A pessoa tem que ter visão sistêmica, tem que conhecer os processos da área, saber por onde passam os dados pessoais, se processo manual, se por sistemas. Ele que vai identificar os gaps, ou seja, as vulnerabilidades que tem naquele processo que podem expor esses dados pessoais, os riscos relacionados a dados pessoais dentro do processo, dentro do sistema. Ele que vai documentar todo esse processo e acompanhar a tratativa das soluções de mitigação de risco.
LGPD, como nós já dissemos no vídeo anterior, é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela que rege todo dado pessoal tratado no Brasil. Então, temos dentro do programa o procedimento operacional. Todas as ações têm que ser descritas, documentadas, a forma de fazer as tratativas. A gente sabe que as empresas são muito dinâmicas, então se você não tiver tudo muito bem documentado, com os procedimentos bem desenhados, bem descritos, essa tratativa, esse trabalho que você faz durante a implantação desse programa pode se perder com a saída de algum recurso, de algum conhecimento, de algum ativo da empresa. O plano de melhoria contínua, nosso famoso e já conhecido PDCA. Então, não basta só você implementar esse programa de governança da privacidade, você tem que mantê-lo e melhorá-lo a cada dia. Os processos mudam, as pessoas mudam, os sistemas mudam, e a cada ciclo que você vai determinar dentro desse PDCA, você vai avaliar se aquele processo está robusto, se ele tem alguma oportunidade de melhoria, e vai refazê-lo, refazendo ali o seu inventário, refazendo a avaliação de risco, análise de gap, o mapa de risco. Então, a cada ciclo você melhora os seus processos de aderência à LGPD. As empresas são organismos vivos, né? Então, elas são dinâmicas. Então, a cada ciclo você tem que estar reavaliando toda a situação, todo o cenário e empregando melhoria nos processos. O programa de governança da privacidade ou de gestão da privacidade, como queira chamar, é toda essa organização de tratativas da privacidade de dados dentro da empresa. Então, quem vai dar forma, quem vai dar tratativa aos incidentes, quem vai criar diretrizes, políticas, documentos. Então, todo esse programa engloba todas essas ações. Por que nós colocamos aí como o SLA também? Porque em todas as regulamentações, inclusive na LGPD, apesar de não estar definido ainda um prazo, você vai precisar de atender um acordo de níveis de serviço, ou seja, um prazo para responder o seu titular que fez uma solicitação, um prazo para responder a autoridade nacional, um prazo para excluir um dado, para anonimizar um dado por solicitação do seu titular. Então, tudo isso tem tempo determinado. Para algumas ações, a GDPR determina 72 horas. Para a LGPD, alguns juristas entendem como 15 dias, mas não está toda essa carga de SLA definida. Acreditamos que a NPD vai dar esses direcionamentos de acordo com o tipo de solicitação. Então, esperar para as cenas dos próximos capítulos. O LIA, que é um legítimo interesse, que é uma das bases legais que nós vamos falar mais para frente. Então, é um documento que vai ser criado e junto ali com o DPIA e outros documentos a gente vai falar mais para frente, mas já colocamos aqui para que vocês possam ir se familiarizando com o nome. Então, esse LIA dentro da base legal de legítimo interesse do controlador, existe uma série de diretrizes que têm que ser atendidas, de comprovações que precisam ser atendidas ali. Então,
nós vamos ficar por aqui com esse vídeo e damos sequência no próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e no próximo vídeo falaremos sobre mais temas dando continuidade. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, deixe lá nos comentários o que você achou, o que você gostaria que nós falássemos, o que não ficou claro, e nós vamos abordar na sequência. Continue conosco, agradecemos por ter assistido até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo.